As formas de trabalho mudaram essencialmente ao longo dos anos, de acordo com o curso da história e as necessidades sociais da comunidade internacional. O que na antiguidade entendemos como trabalho do campo e de subsistência foi substituído pelas fábricas no advento da Revolução Industrial e, após, pelos métodos globalizados de trabalho em nome da lógica do capital no século XXI. Atualmente, entramos em uma nova fase do mundo do trabalho, na qual um novo formato veio para revolucionar, o home office, que permite, através da internet, que os trabalhadores possam realizar suas atividades direto de casa ou de onde quiserem. Um dos pensadores que mais abordou as relações de trabalho foi Karl Marx, que estudou o contexto britânico da Revolução Industrial. E como será que ele veria as mudanças atuais das relações trabalhistas? Isso que os professores doutores Thiago Barcelos, especialista em sociologia, e Lucas Araújo, pesquisador das relações de trabalho, irão apresentar a seguir. Karl Marx, em seus estudos sobre a sociedade, identificou um fato marcante que estaria presente na história da humanidade: a luta de classes. Na sociedade em que ele estava inserido, isto é, a sociedade britânica do século XIX, o antagonismo de classes era representado pela luta entre os burgueses e os proletários. Os burgueses eram os donos de produção, os que detinham o poder eram a classe dominante, enquanto que os proletários eram aqueles que não tinham os meios de produção, forçados a vender seu trabalho para os burgueses, eram a classe dominada. Nesse contexto, Marx estuda em sua principal obra, O Capital, a relação de trabalho nas fábricas inglesas, em que ele constatou que a jornada de trabalho era muito dura, podendo durar até 16 horas, com baixos salários, ambientes degradantes e inclusive o uso de trabalho infantil. Em meio a esse cenário, havia diversos movimentos operários de resistência, com protestos contra os baixos salários e a situação degradante, caracterizando a luta de classes. Outro ponto interessante na visão de Marx é o desenvolvimento de tecnologia, que, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade, aumenta a exploração do trabalhador, exacerbando a desigualdade do sistema capitalista. Podemos, inclusive, através desse ponto, traçar um paralelo para os dias atuais, em que o desenvolvimento de tecnologia transforma e interfere nas relações de trabalho, como podemos observar, por exemplo, com o home office. O home office é com certeza uma das grandes revoluções do modo de trabalho desse nosso último século. Ele permitiu que pessoas de uma mesma empresa, por exemplo, estivessem conectadas em diferentes partes do globo, dentro das suas próprias casas. Isso é possível graças à evolução da tecnologia. Houve uma grande popularidade do home office no mundo inteiro e no Brasil, a partir da pandemia do coronavírus. E isso pode ser comprovado por uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, que no final de 2022, 15,6% dos trabalhadores brasileiros trabalhavam de forma remota. Além disso, segundo uma outra pesquisa, agora feita pela Fundação Getúlio Vargas, o trabalhador, em sua maioria, se sente mais produtivo e mais satisfeito com o trabalho remoto. E isso não só falando das atividades do próprio trabalho, mas também das atividades do cotidiano do trabalhador. O único questionamento que a gente deve fazer é se o home office só traz benefícios à classe trabalhadora. Quais os impactos diretos na vida do trabalhador? Veremos a seguir nas entrevistas com os convidados. O home office trouxe muitas vantagens para mim. Para começar, eu consigo organizar meus horários e minhas tarefas de uma maneira muito mais eficaz. Além de que, eu posso trabalhar no conforto que apenas a minha casa me proporciona. Eu também tenho mais tempo para passar com os meus familiares e meus bichinhos, já que não preciso pegar o transporte público, o que também é o principal benefício, já que eu não preciso gastar com as passagens e nem me estressar pegando o ônibus no horário de pico. Bom, apesar dos benefícios que o home office traz, ele pode trazer diversos problemas também para a nossa saúde, como dores na coluna, dores nos olhos e até mesmo problemas psicológicos como ansiedade e depressão. Além disso, pelo fato de estarmos ligados 100% ao nosso trabalho e o trabalho estar na nossa casa, isso dá uma abertura para, por exemplo, o nosso chefe, o nosso supervisor, acabar mandando tarefas durante o nosso horário de almoço e até mesmo pós o nosso expediente. Os problemas do trabalho home office são principalmente psicológicos, né? A ansiedade, o esgotamento emocional, também conhecido como burnout, e os distúrbios no sono são principalmente causados por conta do estresse de você equilibrar no mesmo ambiente a sua vida social e a sua vida pessoal, o que muitas pessoas não conseguem fazer com saúde. Então aí tem o grande problema de trabalho com computadores, que é o sedentarismo, que causa problemas de circulação, ganho de peso, problemas alimentares e a falta de vitamina D. E, por fim, também temos os problemas físicos, né? As dores musculares nas costas, pescoço e ombros por conta da falta de postura e uso excessivo de computadores são um grande problema para esse tipo de trabalho, além, é claro, da fadiga ocular por conta do uso de tela excessivo e por longos períodos de tempo.
A reforma trabalhista introduziu a CLT um capítulo dedicado ao teletrabalho e home office. Com relação aos direitos, são os mesmos concedidos ao trabalhador normal, ou seja, direito à carteira assinada, férias remuneradas, 13º salário e depósitos de FGTS, desde que o teletrabalho seja especificado no contrato entre o patrão e o trabalhador. Essa modalidade possui apenas algumas adaptações, como no fornecimento de equipamento e no controle da jornada de trabalho. Fica claro a partir dos relatos de que as relações de trabalho já não são mais as mesmas descritas por Marx na época da Revolução Industrial e da ascensão das fábricas, mas é evidente de que tudo se transforma e de que as necessidades de hoje são outras, pois estamos na era da tecnologia. Apesar disso, as críticas de Marx referentes à exploração da mão de obra e da mais-valia ainda são pertinentes, mesmo no contexto diferente, pois a lógica de mercado ainda é o centro das relações trabalhistas e que afeta diretamente a vida dos trabalhadores.